Vamos conhecer o Campo Missionário Rural de Santa Maria III, da Assembleia de Deus do Campo de Macau, RN, da IADERN. O Campo Rural de Santa Maria III fica a quase 50 quilômetros da cidade de Macau, passando pelo distrito de Baixo do Meio, antes da cidade de Jandaíra. Vamos fazer uma viagem para esse assentamento rural muito carente do Evangelho. Chegamos ao final do asfalto, na entrada para o assentamento de Santa Maria III, onde temos a Capela de Santa Maria, que fica à beira da BR-406. Vamos agora mostrar um pouco do percurso dessa estrada, cerca de 4 quilômetros de estrada de terra, onde na época das chuvas, como é um barro bem solto, cria bastante lama, o que torna muito difícil o trânsito de veículos ou motos. Chegamos em Santa Maria III e logo à esquerda podemos ver o templo da Assembleia de Deus da IADERN. Eu me chamo Álvaro Almeida, eu sou missionário rural, aqui pertencente ao campo de Macau, né? Tenho como consagração o diaconato. Quando eu me converti, em 2013, até então era muito confuso, né? Porque eu não tinha esse desejo de sair de perto da parentela, era muito jovem, de sair de perto da família. E depois que conheci minha esposa, ela tinha uma chamada missionária, né, que Deus tinha feito na vida dela. E quando ela vinha falar para mim essa chamada missionária, eu ignorava. Totalmente eu ignorava, porque dizia assim, não, minha filha, nós sair para ir sofrer, né? Porque às vezes a visão de quem está fora da missão diz assim, não, é sofrimento, lá o pessoal vai passar fome, lá não vai ter onde morar. E realmente essa não é a visão do missionário, né? A visão missionária é que mesmo que você saia, Deus vai cuidar de você, independentemente da situação que você passa. Então ela me convenceu que a chamada missionária, ela tanto batia no coração dela como batia na minha, mas porém o meu coração era mais duro, era mais rígido, eu não aceitava. A chamada para Santa Maria, nós estávamos há 3 meses só, na Serra do Feiticeiro. Estávamos dando continuidade à construção de um templo que os companheiros antepassados deram início, a gente estava, né, dando continuidade para inaugurá-lo, estávamos rebocando, estávamos fazendo parte elétrica, compramos o telhado da igreja, estávamos bem. Nosso projeto era passar 3 anos lá, era o nosso projeto de início, né? E o supervisor nos procurou, o supervisor do Lago do Cabugi, e disse assim, Álvaro, vai abrir uma frente missionária em Macau. E o lugar lá é Santa Maria III, o nome do lugar lá. Mas lá não tem lugar para você morar, você vai ter que morar dentro da igreja. Lá não tem casa, a gente não conseguiu alugar uma casa para você. Mas acredito que Deus irá lhe abençoar lá. Na época só era eu e minha esposa, a gente não tinha a nossa filha ainda. E assim a gente fez, fizemos os trâmites. O pastor Hilton nos recebeu aqui em Macau, nos impulsou aqui e aqui nós ficamos 3 meses morando na igreja, né? Não tínhamos casa, sofremos uma resistência muito grande aqui no assentamento. O pessoal tinha um certo preconceito com a igreja, com os crentes, e nós fomos o primeiro missionário aqui, né? Então é normal ter essa resistência quando é o primeiro obreiro que se instala num assentamento. Chegando em Santa Maria, nós tivemos já a dificuldade da casa, como falado anteriormente, e tivemos também uma grande dificuldade com questão de testemunhos, né? Houve alguns mal-estar envolvendo a igreja e isso repercutiu no assentamento, as pessoas não crentes. E até a gente reverter isso foi um processo muito doloroso, né? Foi assim 6, 7 meses de
de ouvir muita coisa, de apontar o dedo no rosto da gente, dizer que a gente era isso, dizer que a gente era aquilo. Passamos por um arrombamento na igreja, no final do ano passamos por um arrombamento, pessoas invadiram a igreja, roubaram os pertences da igreja, e a gente já estava desgastado devido ao processo que estávamos passando. Quando chegou o roubo da igreja, para a gente foi que nem uma gota final, né? Então a gente se sentou e me esposa disseram, eu acho que Deus não quer a gente aqui, né? Porque desde que a gente chegou, eu sempre dizia, desde que a gente chegou em Santa Maria, a gente não teve mais paz, né? Mas quando o ano entrou, janeiro entrou, as coisas começaram a mudar, né? Tinha resistência no assentamento? Tinha, mas era uma resistência mais pouca, porque eu comecei a conviver com as pessoas e essas pessoas começaram a olhar para mim, olhar para minha esposa e dizer, rapaz, esse pastor não é esse mau caráter que o povo diz que ele é, não. Então, assim, muita gente me teve como um bicho-papão, né? Eu e minha esposa. E quando eles começaram a conviver, viram que a gente não era esse bicho-papão. Uma realidade é a realidade do sertanejo quando ele aceita Jesus. O sertanejo, quando ele aceita Jesus, ele aceita para valer. Se ele fumava, ele só fuma até aquele dia, se ele bebia, ele só bebia até aquele dia. O sertanejo ele é muito certo naquilo que ele faz. Aqui já é um pouco diferente, o povo eles são mais abertos. Eles aceitam Jesus, mas não tem tanto compromisso com a obra. É preciso você estar ligando, é preciso você estar mandando mensagem, irmão, hoje tem culto, irmão, hoje tem escola bíblica. E se você não tiver em cima, não funciona. Então, a grande realidade hoje da Igreja de Santa Maria é essa, que alguns, não todos, mas alguns ainda não aprenderam a andar com seus próprios pés, né? Eles sabem os dias que tem culto, mas o pastor precisa estar mandando cartaz, precisa estar ligando para que eles venham. Se caso contrário, só vem 2 ou 3. E em meio a todas essas coisas que passamos negativas, nós ainda conseguimos realizar 5 cruzadas evangelísticas no assentamento, que é algo novo para eles, que a igreja nunca tinha feito isso nas outras administrações. Nós conseguimos realizar com a ajuda do nosso templo sede em Macau, realizamos 5 cruzadas, né? E dessas 5 cruzadas houve resultados, né? A última cruzada que a gente fez, 3 jovens que estavam afastadas há muito tempo se reconciliaram, né? Voltaram, estão firmes, fizeram discipulado, né? Foi porque eles nunca tinham feito, a gente abriu a classe de discipulado na nossa igreja e elas estão se formando agora domingo, né? Em relação ao nosso financeiro, a nossa receita, nós estamos num trabalho que precisa de uma atenção maior, né? É um trabalho, vamos dizer assim, é um trabalho, vou usar essa expressão, pobre. As pessoas não têm condições financeiras, né? Principalmente os irmãos não têm, e nós trabalhamos com, vou usar um exemplo de pessoas de baixa renda, pessoas que trabalham do braço, trabalham de agricultura, e a igreja em si, em Santa Maria, ela não tem condições financeiras de se sustentar financeiramente e nem muito menos de sustentar uma família missionária. Então, nosso templo sede em Macau tem uma parceria com a Secretaria de Missões de Macau e, de acordo com o que a igreja aqui rende, né, a Secretaria de Missões completa um salário mínimo para o obreiro, certo? Então, se aqui vem render um valor X, quando for no final do mês, a Secretaria de Macau completa o valor X para que dê o salário mínimo. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né? E tanto eu como minha esposa, a gente gostou muito de dar as coisas às pessoas, né? Por onde a gente passou, mesmo que a gente tivesse pouquinho, mas já chegou dias da gente ter 1 quilo de cada coisa no nosso armário e uma família não ter o que comer. Às vezes a família da igreja, a gente pegar aqueles quilos, fazer uma cesta básica e entregar aquela família e ficar sem nada literalmente em casa, e quando a gente retornar, encontrar feiras espenduradas no trinco da porta, carne, mistura, feijão, arroz. Então já aconteceu de Deus cuidar dessa forma, né? Já aconteceu também de um dia a gente ter uma viagem missionária e não ter dinheiro para colocar gasolina e chegar um irmão lá
na casa pastoral e dizer assim: pastor, eu sinto no coração de lhe dar R$50. E justamente era o dinheiro da gente fazer a viagem missionária e voltar, né? Aqui em Santa Maria, Deus cuidou demais da gente, cuida, né? Já teve tempos da gente só ter água na geladeira e dizer assim: eu vou dormir hoje e amanhã eu não sei o que é que eu vou comer. Já teve dias da gente fazer essa oração. Mas quando chegava no outro dia, tinha às vezes feijão verde, tinha milho, tinha uma galinha pé secos pendurado no trinco da porta, né? Então assim, Deus cuida de todas as formas. Então são muitas experiências que a gente tem de provisões de Deus chegar assim no momento certo e a gente vê que Deus está no controle de tudo. Aqui o obreiro ele tem que ter um transporte, porque aqui é um lugar muito isolado, e ele tem que ter um transporte, né? Para comprar um remédio, fazer as compras. Então, tudo isso a gente precisa sair, se deslocar para uma cidade muito grande, porque uma coisa é o dirigente vir, dirigir o culto e ir embora para suas casas. E outra coisa é um obreiro por tempo integral, tá na comunidade 24 horas por dia. Querendo ou não, isso gera um impacto na igreja, como também gera um impacto na comunidade, porque o povo fora, principalmente os crentes também, não estão acostumados com o obreiro integral ali, dele ver o obreiro todo dia, dele ver o pastor, dele ver o missionário. Pronto, aqui houve essa resistência da gente não conseguir um lugar para morar, porque são casas de projeto, de INCRA. E quem já trabalhou em assentamento sabe, ou tem alguém assentado sabe, que quem entrar numa casa fechada é o dono, certo? Não existe nenhuma lei que impeça ou retire uma família de dentro de uma casa. Então, se alguém é assentado e por algum motivo precisou sair daquela casa para ir para outro lugar e a casa ficou fechada, quem entrar naquela casa é dono. Então, quando chegamos aqui, encontramos muitas casas fechadas. Porém, entramos em contato com os donos e os donos disseram que não alugavam e nem cediam com medo da gente se apossar da casa, né? Medo da gente roubar, porque, como eu disse anteriormente, muitas pessoas aqui entenderam que a nossa vinda para cá era para se apossar de uma casa, se apossar de alguma coisa daqui. Eles não viram que a nossa vinda para cá não foi por busca de patrimônios terrenos, mas sim ganhar vidas para Jesus. Então, uma das resistências foi essa. Até que uma irmã da nossa igreja precisou se mudar para Mossoró e disse assim: pastor, você está morando na igreja, então a gente vai alugar a minha casa para o senhor, para que ela não fique fechada e alguém tome. Então, essa irmã fez isso, hoje a gente mora na casa dessa irmã, alugada, e estamos aí. Paz do Senhor a todos, me chamo Nathalie Almeida, sou esposa do missionário Álvaro, estamos na obra missionária há mais ou menos 5 anos, né, já chegando aos 6 anos, estamos aqui fazendo a obra do Senhor neste lugar. O homem, ele é o provedor da casa, e quando muitas das vezes a dificuldade vem, às vezes a gente olhar o armário e não ter nada para comer, muitas das vezes a gente olhar a geladeira e não ter nada para a gente comer, que já aconteceu isso, né? E o meu esposo desesperado, dizer: minha filha, não dá mais, a gente precisa retornar para casa. Eu preciso arrumar um emprego. E o Senhor, muitas das vezes, vinha ao meu coração. E teve uma vez que a gente estava passando uma dificuldade e o Senhor colocou no meu coração de orar na porta do armário. E eu disse: meu Deus, eu estou ficando maluca. Mas assim eu fiz. Eu orei, ele muito angustiado, muito aflito, e eu orei. E o Senhor chegou com a provisão no dia. Nós estávamos no campo de Lages, e há uns dias, o Senhor, antes de a gente vir, eu lembro que eu tive um sonho, e eu contei para o meu esposo, né? Eu sou de Jandaíra, e o Senhor mostrava a gente tomando posse em um local que era próximo de Jandaíra. E eu dizia: meu filho, eu tive um sonho que a gente tomava posse em um local, eu vi alguns irmãos de Jandaíra, e era próximo de Jandaíra, só que a gente não tinha, eu mesmo não tinha o desejo de vir para perto da minha família, eu não tinha o desejo de vir para perto da parentela. E quando a gente soube de Santa Maria, sabíamos que era de Deus, por causa do sonho que o Senhor tinha
nos dado que realmente a gente viria para perto da minha cidade. Quando a gente chegou para morar aqui, né, que falaram que não tinha casa, no início foi tranquilo, né? A gente chegou para morar, as coisas todas amontoadas. Só que com o passar dos dias, aquilo começou a ficar chato, né? Porque era tudo um em cima do outro, não tinha local para você ficar confortável e muitas das vezes meu esposo estava na cama e eu tinha que fazer a alimentação, que era do lado da cama, e começava a vir um odor muito fedorento de óleo e eu começava a me angustiar. Às vezes eu começava a ficar com vontade de vomitar, muitas das vezes eu saía daqui com ânsia, porque o fedor era muito grande e passava de 3, 4 dias ali dentro, né? E outra coisa também era a forma de lavar a louça. Isso mexeu muito comigo. Nós víamos de trabalhos missionários, mas nunca precisamos viver essa realidade. E a gente precisava lavar a nossa louça ali perto do banheiro, que era fora, e a gente lavava a louça dentro de um balde. Inclusive, a gente perdeu muitas louças nisso, muitas louças da gente se quebrou no início. E eu comecei a sentir muita dor no corpo pela forma que eu estava lavando aquela louça, não tinha um lugar para lavar direito. Ore pela obra de Santa Maria. É uma obra missionária pequena, é uma obra missionária nova, que ainda está em fase de desenvolvimento. Então, irmãos, eu peço que vocês orem pela obra missionária, os missionários que estão além das fronteiras, os missionários rurais, né, que também é importante. Muitas das vezes o missionário rural, ele não é muito visto, né, mas ele também passa dificuldades, ele também passa por momentos desafiadores e é importante orar, contribuir, né, e também ajudar. Muitas das vezes o missionário ele se sente tão só, né? Mandar uma mensagem, dizer, estou aqui para o que você precisar, né? Vir visitar, que muitas das vezes a gente se sente só. Isso é uma realidade que muitas das vezes os missionários não contam, mas é real. A solidão, creio que também o pastor, o missionário, o dirigente, o obreiro, ele tem esse momento de solidão. Então que os irmãos orem, contribuam, ajudem os missionários que estão fazendo a obra do Senhor. Meus pais sempre entenderam que o Senhor tinha uma chamada em minha vida e meu pai sempre dizia, minha filha, você não foi gerada para nós, você foi gerada para fazer a obra do Senhor.